Graça e paz, bom dia, mulheres escolhidas por Deus para esse tempo. Hoje nós estamos caminhando à luz de Gênesis do 11 ao 15. Falaremos sobre o perigo de construir sem Deus. É o terceiro dia dos nossos devocionais. Torres nascem do medo de depender. Altares nascem da coragem de confiar. Fé não é levantar torres para alcançar o céu. É levantar altares para reconhecer quem governa. Hoje, sobre a Torre de Babel, essa história nos revela um movimento silencioso do coração humano quando a confiança em Deus se enfraquece. Aqui o homem passa a construir para se sentir seguro. O problema não está na torre em si, mas no que a motivou. A humanidade se une não para obedecer, mas para não depender. O desejo de fazer um nome nasce do medo de perder identidade, direção e proteção. Deus intervém não para punir, mas para preservar. Ao confundir as línguas, ele interrompe um caminho que fortaleceria a ilusão de que é possível alcançar o céu sem relacionamento com ele. O que parece juízo é, na verdade, uma misericórdia. Deus não destrói por dureza. Ele limita por amor à essência. E em contraste, Deus chama Abraão. Enquanto Babel constrói estruturas, Abraão aprende a caminhar pela fé. Ele sai sem mapas, sem garantias visíveis, sustentando apenas uma palavra no coração. Onde Babel levanta torres para controlar o futuro, Abraão levanta altares para reconhecer quem governa o presente. E nesse processo, Deus cura a raiz do medo, ensinando Abraão a viver pela promessa, não pela construção. A identidade deixa de ser algo a ser fabricado e passa a ser algo a ser recebido. A segurança não vem do que se controla, mas de quem conduz. Aqui, tudo isso nos confronta com uma verdade simples e muito profunda. O reino não se edifica por estratégias humanas, mas por confiança restaurada. A fé curada não precisa provar nada, ela descansa. E quando o coração aprende a confiar novamente, ele volta à essência. Eu quero conduzir você a olhar para esse texto não como uma história distante, mas como um espelho do coração humano. Que tipo de pessoa age assim? A palavra nos mostra que não é o retrato de alguém rebelde ou distante de Deus em aparência. É alguém que perdeu aos poucos a confiança na condução divina e passou a construir para não se sentir vulnerável. É a pessoa que teme. Ele tem mais medo da dispersão do que de desobedecer a Deus. Que valoriza estar unida para se proteger, não necessariamente para obedecer. Que prefere estruturas visíveis, porque as promessas invisíveis, elas exigem fé. E no campo da alma, é alguém que constrói para não depender, produz para se sentir válida e se fixa para não enfrentar o desconhecido.
Não age por maldade, mas tem medo. Medo de se perder, medo de não ser sustentada, medo de não ser vista. E quando a identidade não está firmada em Deus, o coração tenta fabricá-la com aquilo que ela pode controlar. Agora, vamos à raiz de tudo isso. À luz de Gênesis, a raiz não é ambição, é medo. É a queda da confiança no cuidado e na condução de Deus. Depois da queda, o ser humano passa a carregar uma pergunta silenciosa no coração. Será que Deus realmente cuidará de mim? E Babel nasce dessa desconfiança. As pessoas não confiam na palavra de Deus para se espalhar e frutificar. Então constroem algo que lhes dê a sensação de permanência, proteção, identidade. Esse medo gera 3 movimentos espirituais claros. Primeiro, a substituição da dependência por controle. Depois, a tentativa de construir identidade fora de Deus. E por fim, uniões baseadas em autopreservação e não em alianças espirituais. Na cura interior, essa raiz aparece quando a alma aprende que depender é perigoso e que confiar pode gerar perda. E muitas vezes isso nasce de frustrações, silêncios, dores não tratadas, que o coração interpreta como ausência de Deus. E a forma que Deus trata essa raiz, Ele não cura explicando tudo. Ele cura chamando para caminhar com Ele. Em Gênesis 12, Deus não debate Babel. Ele chama Abraão. A cura começa quando Deus tira o foco da construção e o devolve ao relacionamento. Primeiro Deus cura, rompendo falsas seguranças. Abraão precisa sair da terra, da parentela, da casa do pai. Isso não é punição, isso é libertação. A alma começa a ser curada quando deixa de se apoiar no que controla. E depois, Deus restaura a identidade como algo recebido, não construído. Em Babel, o homem diz, vamos fazer um nome. Em Abraão, Deus diz, eu farei o teu nome grande. Aqui o coração aprende que não precisa provar valor para ser amado. E por fim, Deus ensina a construir altares, não torres. Torres expressam controle, altares expressam dependência. Cada altar que Abraão levanta é um passo de cura da necessidade de controlar o futuro. E ao longo do processo, Abraão ainda sente medo, ainda falha, ainda vacila, e Deus permanece. Isso nos ensina que a cura é progressiva. Deus não espera perfeição. Ele espera disposição para confiar novamente. Biblicamente e espiritualmente, é assim que essa raiz é curada. Quando a pessoa aprende a caminhar com Deus sem precisar garantir o próprio futuro. Ou de forma simples, Deus cura a alma insegura, ensinando-a a viver pela promessa e não pela construção. Você está caminhando pela promessa? É a partir da promessa? Ou é a partir das tuas frustrações? Vamos fazer alguns exames aqui no nosso coração. Eu quero que você se permita olhar para dentro com sinceridade. Não para se acusar, mas para se alinhar. Primeiro, reflita comigo. O que na sua vida tem sido uma tentativa de se proteger mais do que uma resposta a obedecer? Há construções que levantamos não porque Deus pediu, mas porque temos medo de confiar. Isso não nos torna fracos.
revela apenas uma área que precisa ser curada. Agora pense com verdade diante de Deus. O que você tem tentado garantir? Aonde você tem tentado garantir a sua identidade, o seu valor, a sua segurança com as próprias mãos, em vez de receber isso de Deus? Quando tentamos fazer um nome, é sinal de que esquecemos que Deus já nos chamou pelo nome. Considere com o coração aberto agora. Que lugar, estrutura ou apoio Deus está pedindo que você deixe? Não para te desamparar, mas para te ensinar a depender dele novamente. Algumas saídas não são perdas, são o início da cura. E agora, permaneça um pouquinho em silêncio. E deixe o Espírito Santo tocar exatamente onde a alma aprendeu a se proteger. E eu quero te convidar a fazer comigo esta oração. Ore comigo. Senhor Deus, eu me coloco diante de Ti com o coração aberto. Hoje eu reconheço que muitas vezes eu construí coisas sem Te consultar. Eu levantei torres para me sentir segura, quando o que eu precisava era confiar. Perdoa-me pelas vezes em que o medo falou mais alto do que a fé. Perdoa-me por tentar controlar o futuro em vez de descansar na promessa. Eu conheço e confesso que nem toda pressa sempre foi obediência. Nem todo união foi direção do céu. Senhor, toca agora na raiz do meu coração. Cura em mim a fé que foi ferida. Cura o medo de perder, o medo de ficar para trás. O medo de não ser vista, de não ser lembrada, de não ser cuidada. Hoje eu entrego ao teu altar toda a construção que nasceu da insegurança. Todo projeto que me afastou da dependência de Ti. Todas as tentativas de fazer um nome sem antes ouvir a Tua voz. E assim como chamaste Abraão, chama-me de volta à essência. Ensina-me a sair do lugar de controle e a caminhar sustentada somente pela Tua palavra. Se algumas portas se fecharam, eu escolho crer que foi proteção, não rejeição. Se alguns caminhos foram interrompidos, eu confio que foi cuidado, não abandono. Eu abro mão das torres. Eu escolho levantar altares. Abro mão do medo e escolho a promessa. Conduze meus passos, Senhor. Restaura minha confiança. E faz de mim alguém que vive não pelo que constrói, mas por quem confia em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe abundantemente com esta palavra. Que você tenha um dia cheio da presença de Deus. Que esta palavra seja libertadora para a sua vida. E que aonde você sentiu medo de confiar novamente e construiu sozinha, você possa agora confiar naquele que nunca vai te frustrar. Amém.